Amém. Glória a Deus, né? Mais um dia na presença do Senhor. E chegou a minha vez, né? Chegou a minha vez de trazer uma palavra para os irmãos aqui esta noite. Eu creio que o Senhor já se faz presente aqui, neste local. E agora chegou o momento da gente ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, né? Durante esse ano nós estamos... o culto da Alfebrac tem sempre como tema uma mulher da Bíblia, né? Uma mulher no qual a gente pode inspirar, ser inspirada, né? E no qual a gente também podemos aprender. E esta noite nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de Miriam. Amém? Miriam todos conhecem, né? Como a irmã de Moisés. Mas ela também tem as suas particularidades, assim como nós temos as nossas, né? Geralmente, que nem eu, sou Denise, sou a mulher do pastor Wanda, né? Então, geralmente as pessoas me conhecem, a mulher do pastor Wanda, né? Mas eu tenho a minha história, né? E esta noite nós vamos aprender um pouco da história de Miriam. Amém? E eu já convido já os irmãos a abrir as vossas Bíblias, lá em Êxodo 2, no versículo 4. Amém? Êxodo, Êxodo 2, versículo 4. Amém? A palavra do Senhor diz assim: a irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe acontecia. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Amém, irmãos, até aqui. E aqui começa, né, na Bíblia, a história de Miriam. Miriam foi uma figura muito importante no Antigo Testamento, né? E a sua história ela é apresentada juntamente com a história de Moisés. Nesse versículo aqui, nessa passagem da Bíblia, ela é aquela irmã cuidadora, né? Que naquele momento o povo hebreu, né, estava sofrendo as perseguições e tinha um decreto de morte sobre a vida de Moisés. E ela, juntamente com sua mãe, né, cuidou e preservou da vida deste bebê. E aqui, com o cuidado dela, né, ele pôde, né, ser cuidado pela sua mãe, ser amamentado pela sua mãe e ter todos os ensinamentos, né, de acordo com o que Deus queria e qual o propósito de Deus tinha para a vida dele. E assim como nós, né, em nossas vidas, né, nós somos também aquelas pessoas, aquelas irmãs que devemos cuidar uns dos outros. Né? Há momentos na vida que Deus apresenta uma pessoa para você cuidar dela, para você guiar ela nos caminhos do Senhor, para você cuidar com zelo, com carinho, com proteção e principalmente com sabedoria. Porque aqui na história de Miriam a gente vê que ela foi sábia, né? Ela foi sábia a observar o seu irmão, a direcionar, né, a filha de Faraó para que a mãe dela pudesse, né, cuidar do próprio filho. E essa sabedoria que nos dá é o Senhor, né? O Senhor todo dia nos dá, né, sabedoria e entendimento da palavra dele, para que a gente possa cuidar da vida do outro, né? Para que a gente possa proferir ao outro a nossa fé, para que eles possam crer no Deus que nós cremos. E como que a gente pode fazer isso? Através do exemplo de vida que a gente tem. Então, um ponto importante aqui, né, na passagem desta parte aqui da história de Miriam, é a coragem e a sabedoria que ela tem. E assim, né, é um culto da Alfebrac, mas é um culto dirigido a todos os irmãos também, né, que nós, no decorrer das nossas vidas, nós devemos ter sabedoria para lidar com o outro, né, sabedoria para falar, sabedoria para agir e coragem principalmente. Porque se ela tivesse sido uma menina que tivesse medo, né, medo das consequências que ela poderia sofrer na mão da filha de Faraó, ela teria deixado o seu irmão ser criado, né, de acordo com os princípios do povo de Faraó. Mas aqui não, ela foi guiada porque ele fosse criado de acordo com os princípios de Deus, né?
Outra passagem também que nós temos na história de Miriam vem depois da libertação do povo hebreu, né? Quando o povo faz a travessia do mar, Miriam é ela que lidera o povo. E ela lidera as mulheres juntamente com o seu irmão, né? E lá em Êxodo 15, 20, 21 diz assim: então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou o tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando o tamborim e dançando. E Miriam lhes respondia, cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. E aqui também outra parte da história de Miriam na Bíblia, fala como ela liderava as mulheres, né? Ela que era uma profetisa, né? De acordo com a palavra do Senhor, eu até perguntei para o Wanda, né? Porque assim não fala em nenhum momento quais foram as profecias que ela fez, mas aqui está dizendo que ela era uma profeta. Então, se ela era usada por Deus para poder conduzir as mulheres e liderar as mulheres segundo a vontade do Senhor. E aqui ela era uma mulher de fé, e a sua fé, ela transparecia para as outras pessoas que ela liderava. E assim é nós, né? Nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nós temos uma posição de liderança. E às vezes a liderança, nós como mulheres, às vezes tem mania de achar que você ser líder é você estar à frente. Mas você não precisa estar à frente da sua casa, ou à frente do seu trabalho, ou à frente do trabalho da igreja para você liderar. Você pode liderar com as suas atitudes, né? Aqui ela incentiva, né, as mulheres a cantarem ao Senhor, né? A glorificar o Senhor pela vitória concedida. E assim também é nas nossas vidas, né? Nós podemos liderar sem estar numa posição de liderança. A gente pode liderar o nosso lar, conduzindo os nossos filhos, ensinando eles, né? Tratando o nosso esposo com carinho, com sabedoria, lidando diretamente com ele, porque muitas vezes no lar, as coisas que são passadas ali entre marido e mulher é em comum acordo. E a mulher sempre dá um palpite, né? A mulher sempre dá aquele jeitinho que nós temos, né? Às vezes o marido quer fazer de uma tal forma e a gente, com a nossa sabedoria, com o nosso entendimento, com o jeitinho mesmo de mulher de ser, dá o nosso palpite, a nossa opinião, e mesmo discordando, né? O marido discordando da nossa opinião, a gente consegue liderar segundo a nossa vontade, né? Segundo o nosso querer. A cara do pastor. Também? Mas assim, com sabedoria, viu, irmã? Com sabedoria, né? Porque assim, a gente tem que andar em comum acordo, né? E ter sabedoria para poder liderar, né? E ter fé, né? Fé para a gente poder inspirar as pessoas, fé para a gente poder conduzir o nosso lar, para conduzir os nossos filhos. Hoje em dia, criar adolescente, né? Criar as crianças não está muito fácil, né? Então a gente tem que ter toda a coragem, né? Toda a sabedoria, todo o entendimento direcionado do Senhor para a gente poder conduzir os nossos filhos, né? E poder mostrar para eles, né? Qual é o Senhor que a gente serve, né? Qual é o Senhor que a gente glorifica todo dia. Então nós temos que, dentro do nosso lar, nós temos que cantar, né? Louvores, né? Entoar hinos, né? Mostrar aos familiares, né? As pessoas próximas, o quanto Deus é glorioso, né? Quantas vitórias o Senhor já nos fez passar. Às vezes a gente espera grandes vitórias, né? Grandes vitórias, grandes curas, mas nas pequenas coisas o Senhor tem guiado as nossas vidas, né? Nas pequenas coisas nós temos aprendido, né? E Miriam tinha uma conexão muito especial com Deus, e ela era reconhecida, porque ela partilhava da sua sabedoria com as mulheres, né? Daquela época, e juntamente com Arão e com Moisés, ela conduzia o povo, né? E os dois pontos aqui que a gente falou, né? De Miriam. Falamos sobre a passagem, né? Onde ela acompanha o seu irmão, né? No rio Nilo. E a passagem onde ela glorifica ao Senhor pela vitória, né? Que Deus deu ao povo na travessia do mar. Mas, assim como Miriam, é a nossa caminhada com o Senhor, né? Em alguns momentos, a gente deixa os nossos sentimentos tomar conta do nosso coração. E aquilo que a irmã Silvana já iniciou o culto falando, né? Que a gente precisa cuidar do nosso coração, né? A gente precisa
é saber quais são os sentimentos que estão alimentando a nossa mente. Porque primeiramente a gente sente, né? A gente pensa, na verdade, né? A gente pensa algo a respeito de alguma coisa e a gente alimenta um sentimento. Quando a gente alimenta um sentimento, consequentemente tem uma ação. Então nós temos que direcionar sempre os nossos pensamentos, né, para o Senhor. Quando a gente direciona os nossos pensamentos para o Senhor, automaticamente nossos sentimentos são sentimentos de amor, de bondade, de coragem, de sabedoria, né, de união, de entendimento. E aqui nessa passagem que eu vou falar para os irmãos agora, né, que está lá em Números 12, a Miriam deixou o seu coração, né, falar mais alto. Ela deixou ser corrompida por aquilo que ela imaginava que o Senhor estava fazendo na vida de Moisés, não estava fazendo na vida dela. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós temos o hábito, e isso é natural do ser humano, porque nós somos seres humanos, né? E nós somos sentimentos, de achar que a outra pessoa é mais merecedora das virtudes ou da bênção do Senhor do que a gente. Ou achar que o Senhor abençoa mais a vida do irmão do que ele abençoa a nossa vida. E aqui na passagem de Miriam a gente vê que ela era uma profetisa. Ela tinha um dom que foi direcionado para o Senhor para a vida dela. E cada um de nós temos os dons que o Senhor deu, né, para nós. Cada um tem o dom segundo a vontade e o querer do Senhor. Eu gostaria muito de ter o dom de louvar, mas a minha voz, né, se eu cantar aqui a minha voz, os irmãos saem correndo, né? Porque a minha voz não dá para louvar, né? Mas eu posso falar a palavra do Senhor, né? Eu posso vir aqui na igreja, eu sou lá na sala das crianças, eu falo que eu sou a tia da cozinha, né? Então eu sou a tia que faz a pipoca, eu sou a tia que leva o bolo, eu sou a tia que faz o doce, né? E graças a Deus que faço o caldo, né? E graças a Deus o Senhor me deu esse dom, né? De ajudar na casa do Senhor nos bastidores. E eu não me sinto diminuída por causa disso. Na verdade, eu até prefiro, né? Eu até prefiro porque eu não gosto muito de me expor, né? Não parece, mas eu não gosto, né, irmãos? Então eu prefiro ficar nos bastidores, fazendo, né, as coisas, mas é um dom que Deus me deu, né? E tem pessoas que têm o dom de louvar, tem pessoas que têm o dom de trazer a palavra, tem pessoas que têm o dom de orar. E nós precisamos exercitar o dom que o Senhor nos deu, né? Não deixar que o sentimento corrompa o nosso coração. Porque quando a gente começa a alimentar algum sentimento negativo em relação à obra do Senhor, né? Eu vou falar da obra porque a gente está aqui dentro da casa do Senhor. Nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor deu na nossa mão, né? Nós deixamos de acreditar que Deus deu dom para cada um segundo a sua vontade e o seu querer. E a gente começa a imaginar que o irmão que está aqui na frente é mais abençoado do que o irmão que está sentado na cadeira, ou do que o irmão que está lá na porta, né? Então nós temos que deixar o coração voltado para o Senhor, porque nós somos falhos. Eu sou falha, o pastor é falho, é mais do que eu, tá? Né? Então assim, eu tenho falha, né? Os irmãos têm falha. E se a gente for olhar para a vida do irmão, a gente não vai vir para a igreja. Porque a gente vai falar, nossa, mas o irmão está lá na igreja, pega o microfone, né? E é desse jeito, né? Ele errou, ele falhou e continua lá louvando, exaltando o nome do Senhor, pregando a palavra. Mas nós somos falhos, né, irmãos? Nós temos a misericórdia do Senhor. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui, né? Então, só para não ficar a minha palavra, eu vou mostrar a palavra, né? Lá em Números 12, né? A gente vai agora conhecer um pouquinho da história de Miriam, né? E assim, um pouquinho da história que ela deixou o seu coração, né, ser corrompido, né? E aqui, ó, no Números 12 diz assim, né? Moisés havia casado com uma mulher etíope e Miriam e Arã começou a criticá-lo por causa disso. Eles disseram, será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? Olha aqui a dúvida. Quando a gente coloca a dúvida no nosso coração sobre o que o Deus faz na nossa vida, a gente começa a deixar o coração ser corrompido, né? E aqui ela teve uma dúvida, ó. Será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que Ele não tem falado por meio de nós? Mas o Senhor fala, né? Se a gente pegar a palavra do Senhor
e abrir a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, Ele fala conosco a cada dia, né? Ele fala conosco toda hora, e Ele te usa para falar com o irmão. Às vezes a gente encontra com uma pessoa que a gente acha que ela está tudo bem com ela, mas uma palavra que você dá na vida dela é: conte comigo, estou aqui, se precisar me liga, me manda um WhatsApp, que a gente conversa. Já é uma grande vitória para a vida dela, já é aquela palavra que ela esperava. Então o Senhor usa a nossa boca para falar com as outras pessoas, né? E continuando, e o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. E eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo, pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra meu servo Moisés? E aí o Senhor foi embora, muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele, que aqui na Bíblia diz que ela é lepra, né? E Arão olhou para Miriam e viu de fato que ela estava atacada por aquela doença. Então, irmãos, quando a gente deixa, né, o nosso coração ser corrompido, ou as atitudes que nós, né, temos diante do Senhor, o Senhor ele é misericordioso, mas as consequências dos nossos atos, elas vêm. E as consequências dos nossos atos não vêm porque Deus ele é punitivo, né? Ele é mau. Não. As consequências dos nossos atos vêm para fazer a gente aprender e a refletir sobre as nossas atitudes. Porque se a gente não refletir, não tiver um tempo para refletir sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Se é certo ou se é errado, né? Nós não aprendemos. Geralmente, né? Infelizmente, né? O ser humano ele tem a tendência a aprender por erros, né? Ou você aprende por erro que você ouviu, né? Ouviu alguém fazer, ou você aprende por erros que vocês cometeram. E aqui na vida de Miriam não foi diferente, né? Aqui ela duvidou, né? Da palavra do Senhor, porque se na palavra do Senhor está dizendo que ela era profetisa, então o Senhor usava a vida dela para falar com outras pessoas. Não da mesma forma que ele falava com Moisés, e com Moisés ele tinha mais uma intimidade. Ele falava face a face com ele. Mas isso não quer dizer que ela não era usada, né? E ela se comparou a ele. Na verdade, o que? Ela queria se colocar na posição de Moisés, né? Queria que o Senhor falasse com ela face a face. E aqui quando ela fala aqui na Bíblia que ela criticou Moisés porque ele casou com uma mulher etíope, isso daí foi uma... Diga aí que meu professor está me corrigindo. Não. Vamos lá. Né? Eu falei a mulher... Calma aí, vamos achar aqui porque, né? Etiópia. Aí, amado. Tá. Né? Então, tá vendo? É intimidade, eu e ele, né? Então, assim, na verdade aqui, quando a Miriam criticou ele, não foi por conta do casamento. Foi porque ela já vinha alimentando os sentimentos de inferioridade anteriormente. Então, ali foi só uma gota d'água. Aí eu vou aproveitar que meu irmão casou com uma mulher que não é da mesma etnia que nós, né? E vou criticar ele agora, né? E vou criticar porque ele está errado, segundo os pensamentos, né, e a vontade dela. Né? E quando, assim, irmãos, nós deixamos, né, os nossos sentimentos tomar conta, ele acaba reverberando no nosso corpo, né? Porque assim, o que está no nosso interior, quando a gente deixa o interior sobressair, ele aparece exteriormente. Então, quando você tem aquele sentimento, por mais que a gente guarde, né, algum sentimento que não é de acordo com a vontade, de acordo com o querer do Senhor, em algum momento a gente deixa ele escapar. Principalmente no momento de ira.
Principalmente quando a gente não concorda com uma posição de um irmão dentro da igreja, ou quando a gente não concorda com a posição do nosso marido, dos nossos lares, ou quando a gente não concorda com a posição dos nossos filhos em casa. Então, aquilo que você tem guardado no seu coração, você fala, né? E daí, nesse momento, não é momento de falar, né? Mas é momento de a gente calar e orar, né? Principalmente dentro do nosso lar, né? Principalmente nós mulheres, né? Porque eu falo de mulheres, porque geralmente quando a gente vai ter uma DR com homem, você fala, tá falando com a parede e ele tá pleno ali, pleno. E a gente não, a gente gosta de falar, e daí você respira um pouco, você fala de novo, fala de novo, né? E o Vando fala que eu sou assim, sou uma metralhadora, para de falar, principalmente com a Ana, que agora meu foco é ali, ó, a minha adolescente, minha aborrecentezinha ali, né? E ele fala que eu falo, corrijo ela, depois corrijo de novo, até ela aprender, né? E a gente, mulher, é assim, né? A gente gosta de corrigir os nossos filhos, depois a gente acaba de falar, passa 5 minutos, a gente fala de novo, depois a gente olha pra cara dele e fala, né? Esse dia eu peguei só um trechinho, um comentário aqui, foi o aniversário do Vando, né? Daí eu levei um pedaço de bolo, falei, vou deixar esse bolo aqui, depois vou levar pra minha mãe. Deixei o bolo lá na geladeira. Eu vim pra igreja, no domingo, no culto, cheguei em casa, cadê o bolo? Matheus tinha comido o bolo inteiro. Eu falei, você comeu o bolo? Daí daqui a pouco eu olhei pra cara e disse, comeu o bolo. Aí Matheus falou, você comeu o bolo. E a gente é assim, né? A gente gosta de falar, né? Mas tem momentos, irmãos, que a gente tem que aprender a calar, né? A gente tem que aprender a fechar, não é fácil, né? Principalmente quem é mulher, né? Não é fácil. Porque a mulher sempre tem razão, né? Então, mas tem momentos que a gente tem que, ó, fechar a boca, entregar na mão do Senhor e falar, Senhor, cuida, né? E o Senhor, ele é misericordioso, né? Aqui na passagem de Números, né, 12, fala que Miriam, ela foi acometida de lepra e ela precisou se afastar do seu povo por 7 dias, né? Para que o Senhor pudesse restaurar a vida dela, restaurar os seus sentimentos, restaurar o seu físico, e assim é na nossa vida, né? Tem momentos que a gente é retirado daquele convívio que a gente tem, seja na família, seja na igreja, seja em algum lugar, né, que o Senhor retira a gente por algum momento, seja por uma enfermidade ou por alguma dificuldade, mas depois a gente volta para a posição que a gente estava, né? O fato de Miriam ter ficado acometida de lepra não quer dizer que ela perdeu as bênçãos do Senhor ou que ela não ia mais poder ser profeta, né? Não ia mais poder profetizar, mas é que ela precisava, naquele momento, refletir sobre as suas atitudes e aprender com seus erros. E assim é na nossa vida, tem momentos que a gente precisa parar e refletir sobre os nossos erros, né? Precisa parar, né? E falar, Senhor, me ajuda, né? A melhor forma da gente refletir sobre os nossos erros é a gente refletir de acordo com a palavra do Senhor. Eu tinha um livro que eu emprestei, que ele sempre, é um livro que eu gostava muito, né? Ainda gosto dele, né? Que ele sempre fala assim, né? O que faria Jesus no meu lugar? É a melhor forma de você guiar a sua vida e as suas decisões. É você pensar, o que faria Jesus no seu lugar? Né? E aqui, ó, a passagem de Miriam, então o que ela nos ensina, né? O que nós devemos fazer, né? Nós devemos seguir a palavra do Senhor, né? Ser uma mulher de coragem, ser uma mulher que cuida um dos outros, né? Geralmente o Senhor dá pra gente cuidar daquela pessoa que a gente fala, meu Deus, essa pessoa, de novo, né? Mas o Senhor dá pra gente cuidar, pra gente aprender a ter amor e bondade, né? Porque o amor, gente, é um sentimento que ele é aprendido, né? A gente tem mania de falar que a gente nasce amando, né? Ou que a mãe nasce amando o seu filho, né? Mas isso aí não é uma verdade, de fato, né? A gente aprende a amar, né? Principalmente as mulheres que estão gestantes, quando você começa a gerar seu filho, você começa a ter um sentimento por ele começa a mexer na sua barriguinha, você começa a ter aquele sentimento de amor, de cuidado, de carinho, né? Não são todas, infelizmente, que têm esse sentimento, mas o amor é um sentimento que ele é aprendido. E a gente aprende um com o outro, né? É fácil você amar o seu próximo, é fácil você amar o seu irmão do seu lado, o seu familiar, mas o Senhor fala que nós temos que amar e cuidar daqueles que não são próximos da gente, né? Daquelas pessoas que nós consideramos difíceis, né? E também o Senhor nos ensina a ter coragem, né? Coragem para tomar as decisões, né? De acordo com a vontade e o querer do Senhor. É fácil eu tomar uma decisão que não vai me afetar, né? Para isso eu tenho coragem.
Vou tomar uma decisão que não vai me deixar em maus lençóis, né? Não vai me deixar exposta. Mas quando eu tenho que tomar uma coragem que ela me coloca numa posição de inferioridade ou me coloca numa posição não de destaque, geralmente a gente tem mania de recuar, né? É que nem aqui no caso de Miriam. Ela teve coragem, porque se a filha de Faraó visse que ela estava acompanhando o cestinho do bebê, poderia, né? Como tinha um decreto de morte, poderia já, né? Ou os soldados que estavam ali ao redor poderiam já ter, infelizmente, acabado com a vida dela e com a vida do irmão, né? Então ela teve coragem e sabedoria, né? A sabedoria eu acho que é o princípio de tudo, né? Quando nós temos sabedoria para agir, sabedoria para falar e sabedoria para se comportar em algumas situações, né? O Senhor guia os nossos caminhos, né? E aqui também a gente aprende com a Miriam, né? Com o erro dela também, porque nós somos passíveis de erros. Não é porque nós estamos dentro da igreja, porque nós somos servos do Senhor, porque a gente lê a Bíblia, a gente ora de madrugada, a gente vai para o monte orar, a gente jejua, que a gente não vai errar. Nós somos falhos, né? Mas nós erramos, irmãos, porque nós somos seres humanos. Mas nós temos que reconhecer o nosso erro e não praticá-lo mais, né? O reconhecer o erro e não praticá-lo mais é a parte principal, né, da passagem da vida de Miriam. Porque depois fala que o Senhor, né, Arão pede para Moisés, né, intervir na vida de Miriam através de Deus, né, para que Deus cure ela da lepra. E Deus tem misericórdia da vida dela, restaura a saúde dela e ela volta para o seu povo, né? Volta para o seu, e depois no final da vida, no final da história dela, fala também da morte dela, né? Que a morte dela foi sentida por todos os irmãos, né? Os irmãos dela e pelo povo hebreu. Então quer dizer que ela era uma mulher de posição. Ela era uma mulher que o pessoal admirava ela, cultivava ela, gostava dela e acreditava naquilo que ela pregava, naquilo que ela falava de acordo com a vontade e o querer do Senhor. E nós somos instrumentos, irmãos e irmãs, né? Nós somos instrumentos de Deus, né? Com as nossas falhas, com os nossos defeitos, né? Então nós temos que aprender cada dia mais, aprender do amor do Senhor, aprender da palavra do Senhor, aprender com o irmão, né? E o nosso principal papel, né, como servos do Senhor, né, é conduzir o povo, né? Assim como Miriam ajudou Moisés e Arão a conduzir o povo, né, na travessia do Mar Vermelho, nós precisamos aprender, né, e a conduzir o povo a chegar, né, junto aos pés de Jesus, né? Porque Jesus, se Ele libertou a minha vida, se Ele salvou a minha vida, se Ele fez por mim as bênçãos dele, eu posso glorificar todos os dias, eu posso também transmitir para as outras pessoas e para os outros que estão à minha volta esse amor, essa misericórdia. Porque a maior bênção do Senhor é que todos, né, que todos possam, né, servir a Ele com alegria, né? Servir ao Senhor com alegria é também, eu acho que não é nenhuma virtude, né? É o que a gente deve fazer, né? Porque quando a gente se alegra na presença do Senhor, automaticamente o nosso rosto, ele também se alegra, né? Ele fica mais bonito, ele fica mais jovial. Porque quando a gente vem servir ao Senhor carrancudo, com aquela cara feia, né? Nem o irmão vai ficar perto de vocês, irmãos. Vou falar, ninguém gosta de cara feia não, hein? Então assim, nós temos que servir ao Senhor com alegria, né? E transmitir essa alegria para as outras pessoas, né? Não é que você vai rir à toa, tá, irmão? A gente tem sentimento, porque eu falei desde o começo da ministração, né? Nós somos seres humanos e nós somos sentimental, né? Mas o fato de nós sermos sentimental não quer se dizer que são sentimentos que guiam as nossas ações, né? A gente pode ficar triste, a gente pode ficar magoado, tem momentos que a gente fica irado, mas isso não pode guiar as nossas ações, não pode guiar os nossos pensamentos. Porque quando eu deixo um pensamento de ira afetar o meu coração, eu fico irada vários e vários dias. Porque a ira e o rancor é uma coisa assim péssima. Você começa a pensar naquilo que te magoou, naquilo que te feriu, naquilo que te fizeram, e cada dia que você pensa, cada minuto que você pensa naquilo, você só alimenta pensamentos ruins. E o alimentar pensamentos ruins nos conduz a ações ruins, né, irmão? Então que nós viemos aprender com a Miriam, né? Os exemplos bons dela, né?
que ela foi uma mulher que guiou o seu povo, né, juntamente com o seu irmão, com amor, com cuidado, com sabedoria. E no momento da vitória, ela glorificou o nome do Senhor, né? Ela cantou louvores ao Senhor juntamente com as outras mulheres, né? Então ela liderava as mulheres para que cantassem e glorificassem o nome do Senhor. Amém, irmãos? A minha palavra é somente essa, né? Menina, do Senhor, que foi o Senhor que me conduziu. E eu quero já convidar o pastor, amém? A Silvana aqui. A se conduzir à frente, irmãos, e fique com essa passagem, tá, irmãos? É simples de coração, amém? Pode ir, pastor. Amém, irmãos? Fala do Senhor Jesus, amém?